São 11h47 da noite. Você está na cama. As luzes estão apagadas. Disse a si mesmo que ia dormir há 20 minutos, mas seu polegar ainda se mexe. Você vê uma tela, um feed, vídeos, posts, rostos, ruído. Mas no mundo espiritual, algo está se enrolando nos seus pensamentos agora. Tentáculos escuros atravessando o brilho dessa tela, se enroscando na sua mente como raízes num cano. Você não sente, mas estão apertando. E fazem isso, noite após noite, há meses. Isso não é metáfora. Essa rolada que você acha inofensiva é o momento mais desprotegido do seu dia inteiro. Não por causa do que você está vendo, mas por causa do que deixou de fazer. Você parou de orar, parou de pensar, parou de vigiar, e o inimigo estava esperando exatamente isso. Houve um homem na Bíblia que foi o ser humano mais forte que já existiu. O nome dele era Sansão. Ele podia despedaçar um leão com as próprias mãos, podia arrebentar cordas como se fossem fio, podia carregar nos ombros os portões de uma cidade inteira, mas ele não caiu em batalha. Não caiu à luz do dia, caiu à noite, num quarto, com a guarda baixa. E quando percebeu o que estava acontecendo, a força já tinha ido embora. Juízes 16, 19, diz que Dálila o fez dormir sobre os joelhos dela, chamou um homem para raspar suas tranças e a força o deixou. O homem mais forte do mundo, destruído não por um exército, mas pelo que fazia quando o sol se punha. Essa ainda é a estratégia do inimigo. Ele não precisa do seu dia, precisa das suas noites. Você vê um celular, um retângulo de luz aparentemente inofensivo. Mas, no mundo espiritual, no instante em que você o pega à noite, sem intenção e sem cobertura de oração, essa tela vira uma janela aberta dentro de uma casa trancada. Tudo o que você fechou com oração, adoração e escritura durante o dia, a rolagem da meia-noite abre de novo. 1 de Pedro 5, 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A palavra procurando implica paciência, estratégia, timing. Um leão não dispara por um campo aberto. Ele espera no capim alto até a presa parar de olhar ao redor. A sua rolagem noturna é a hora em que você para de olhar ao redor. Suas defesas caem. Seu discernimento fica turvo. Sua força de vontade já foi gasta por um dia inteiro de decisões. O inimigo sabe que você não vai rolar às 6 da manhã quando seu espírito está afiado. Ele espera a hora em que sua guarda baixa. Ele estuda padrões humanos há milhares de anos. Conhece você melhor do que seu terapeuta. E sabe que a sua versão da meia-noite, sozinho, cansado, rolando sem propósito, é a versão mais vulnerável que existe de você. A tela não cria o perigo, ela cria a brecha. O inimigo entra por ela. Escreva de onde você está assistindo. Quero ver quantas pessoas ao redor do mundo vão mudar hoje à noite a forma como usam o celular. A primeira coisa que o diabo faz no momento em que você começa a rolar é isolar você. Não fisicamente. Você pode estar deitado ao lado do seu cônjuge. Seus filhos podem estar dormindo no quarto ao lado. Mas mental e espiritualmente, você está sozinho. A rolagem coloca você num mundo privado dentro da própria cabeça, onde ninguém vê o que você está consumindo, o que está pensando ou há quanto tempo está ali. O isolamento é sempre o primeiro movimento do inimigo, é a tática mais antiga do seu manual. Em Gênesis 3, a serpente não abordou Adão e Eva juntos. Ela encontrou Eva sozinha, longe de Adão, longe da prestação de contas, longe da voz que diria: espera, isso não parece certo. O padrão nunca mudou, porque nunca precisou mudar. O isolamento funciona toda vez. Quando é que os piores pensamentos aparecem? Não na igreja, não à mesa do jantar. Eles vêm quando você está sozinho, no escuro, com uma tela no fim do dia, quando ninguém está vendo. Isso não é coincidência, é projeto. Isolamento não é só ausência de pessoas, é ausência de consciência espiritual. E a rolagem cria as duas. A segunda coisa que ele faz é muito mais cirúrgica e quase ninguém percebe. Ele sequestra a sua atenção, não para te mostrar algo maligno de cara. Isso seria óbvio demais. Ele começa com algo neutro, um vídeo engraçado, um trecho de notícia, algo que a sua mente consciente considera normal. E é mesmo. O primeiro sempre é normal. Mas o primeiro não é o ponto. O primeiro vídeo é a porta. O segundo é o corredor. No terceiro ou quarto, você já entrou tão fundo no prédio que esqueceu que nem queria ter entrado. Provérbios 4, 23 adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra guardar, no hebraico, é natsar. Significa vigiar como um soldado numa torre de observação. Você deveria guardar a porta da sua mente com precisão militar. Mas, quando rola sem intenção, você abandona o posto. Sai da torre e diz ao inimigo: volto em 1 hora, faz o que quiser.
O algoritmo aprende o que prende sua atenção, e o que prende a atenção humana quase nunca é o que fortalece o espírito. É conflito, indignação, luxúria, comparação, medo. O algoritmo não se importa com a sua alma, ele se importa com os seus segundos. E cada segundo que ele captura é um segundo em que sua mente fica sem guarda. Já aconteceu de você largar o celular depois de uma hora rolando e perceber que não lembra de nada do que viu? Isso não é memória ruim, é um estado dissociativo. Sua mente foi levada por um caminho que não escolheu, por portas que não abriu, diante de conteúdos que não selecionou. E, em algum ponto dessa névoa, foram plantadas sementes que você só vai reconhecer como estranhas quando florescerem. Ele não precisa fazer você procurar a escuridão, só precisa fazer você parar de se proteger dela. Agora é aqui que o ataque fica pessoal. A terceira coisa que o diabo faz enquanto você rola a tela é alimentar você com uma versão da vida dos outros feita para fazer você desprezar a sua. Comparação. Não parece um ataque, parece inspiração, uma casa linda, uma família perfeita, um corpo que você nunca vai ter, um ministério que faz o seu parecer invisível. Mas cada uma dessas imagens foi montada, filtrada e escolhida para colocar os melhores momentos de outra pessoa ao lado dos bastidores da sua vida. E no mundo espiritual, cada instante que você passa se comparando é um instante em que o inimigo sussurra: "Tá vendo? Deus não agiu por você." Tiago 3,16 diz: "Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde existe inveja, toda obra maligna vem atrás. Não algumas, todas." Inveja não é uma emoção inofensiva, é uma porta de entrada. E rolar a tela à noite é o sistema de entrega de inveja mais eficiente já criado. O inimigo sabe quais perfis fazem você se sentir insuficiente, sabe quais fotos fazem seu casamento parecer pequeno, sabe quais vídeos fazem seu chamado parecer inútil, e o algoritmo, sem saber, vira o caminhão de entrega dele. Você não saiu à procura de comparação, ela foi servida para você, automaticamente. Sob medida para as inseguranças exatas que o inimigo mapeia há anos, comparação é o inimigo vestido de aspiração. E a rolagem leva ele direto para o seu quarto. Pensa no que a comparação faz, de fato, com a sua fé. Toda vez que você vê alguém vivendo a vida pela qual você tem orado, e essa pessoa parece ter recebido aquilo sem a luta que você está enfrentando, algo acontece dentro de você. Não só inveja, algo mais fundo, dúvida. Talvez Deus não esteja me ouvindo. Talvez eu esteja fazendo algo errado. Talvez ele responda aos outros, mas não a mim. Esses pensamentos não nasceram em você. São interpretações plantadas a partir de uma imagem editada que nunca foi real. A pessoa cuja vida você invejou à meia-noite também chora no carro, também briga com o cônjuge, também se pergunta se Deus a ouve, mas você nunca vai ver isso no feed. Você só vê a versão que o algoritmo escolheu te mostrar. E essa quase sempre é a versão que faz a sua vida parecer menor. E gente que se sente pequena não ora com autoridade, não adora com entrega, não fala a palavra de Deus com convicção. Exatamente o que o inimigo queria. Se o que você está ouvindo está mexendo com você, continua comigo. Porque as próximas duas coisas que o diabo faz durante a sua rolagem são as que atingem diretamente a sua vida de oração e o seu relacionamento com Deus. A quarta coisa é a mais invisível e talvez a mais destrutiva. O diabo usa a rolagem para esgotar a sua fome espiritual. Pensa no que aconteceu da última vez que você ficou uma hora rolando antes de dormir. Você acordou na manhã seguinte com desejo de orar? Abriu os olhos pensando nas escrituras? Ou acordou grogue, disperso e espiritualmente murcho? Esse esvaziamento foi fabricado na noite anterior. Sua mente tem capacidade limitada de absorção. Quando você a enche com 2 horas de conteúdo em rajada, memes, debates, indignação, entretenimento, fofoca, não sobra espaço para a voz de Deus. Você consumiu uma refeição completa de lixo. E agora, o seu espírito está sem apetite pelo pão da vida. Mateus 5:6 diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Fome é pré-requisito para ser saciado. Se você não tem fome, não come. E a rolagem da noite elimina sistematicamente a sua fome espiritual ao empanturrar sua mente com substitutos que parecem satisfatórios na hora, mas deixam você desnutrido pela manhã. Você já percebeu que a fase em que mais rola a tela é a mesma fase em que sua vida de oração parece mais fraca? Deus não mudou. O seu apetite mudou, e ele foi roubado de você, um vídeo por vez, entre 11 da noite e 1 da manhã, enquanto você achava que só estava relaxando. O inimigo não precisa impedir você de orar, só precisa deixar você satisfeito demais para isso. O feed não bloqueia a voz de Deus, ele enche seus ouvidos de tanto ruído que o sussurro dele não consegue passar. A quinta coisa é a que mais deveria te alarmar.
porque é a que você mais vai tentar negar. O diabo usa o scroll da madrugada para criar caminhos para pecados que você não escolheu de propósito. Você começou a rolar sem intenção nenhuma. Mas, em algum ponto, entre a notícia e o vídeo de receita, o algoritmo sugeriu algo que prendeu seu olhar por mais tempo do que devia. Você não procurou aquilo, mas olhou. E, na noite seguinte, o algoritmo lembrou. E te mostrou algo parecido, só que um pouco além. E um pouco mais além na noite depois. Esse é o mecanismo de Hebreus 12, versículo 1. O pecado que tão de perto nos rodeia. A expressão em grego é euperístatos. Quer dizer algo como bem posto ao redor, algo que já se posicionou à sua volta antes, esperando você entrar. Você não foi atrás disso. Isso foi atrás de você. Provérbio 7 descreve um jovem falto de entendimento, andando ao entardecer por uma rua, perto da esquina onde a tentação o esperava. Ele não planejou ir até lá. Os pés só o levaram. O scroll é essa rua. E toda noite em que você passa por ela sem intenção é uma noite em que chega mais perto da esquina. O algoritmo mapeou suas hesitações. Rastreou quanto tempo você parou. Aprendeu no que seus olhos descansam. E, noite após noite, montou um caminho sob medida que te leva exatamente para onde o inimigo quer. O inimigo não precisa que você corra para o pecado. Só precisa que você role até ele. Agora, eu preciso falar com sinceridade sobre a sexta coisa, porque é ela que faz todas as outras funcionarem. O diabo usa o scroll para trocar sua rendição a Deus no fim do dia por rendição ao estímulo. Pense no que a hora de dormir foi feita para ser. O dia termina, a mente desacelera, o espírito se abre. Foi nessa hora que Davi escreveu os Salmos. Salmo 8, versículo 3 diz: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Davi olhava para o céu da noite, e o espírito dele tinha comunhão com Deus. O silêncio da noite era um espaço sagrado. E ainda é, mas você o preencheu com uma tela, e o inimigo está satisfeito. Porque a sua versão que deita no escuro e fala com Deus antes de dormir é a versão que ele mais teme. É nessa hora que você é sincero. É nessa hora que suas defesas baixam do jeito certo, abertas para Deus, não para as sugestões do inimigo. É nessa hora que os rompimentos acontecem, que as lágrimas vêm, que o arrependimento flui, que você ouve aquela voz mansa e suave. 1 Reis 19, versículo 12, nos diz que Deus falou com Elias não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. E o scroll abafa essa voz toda noite. Não com terremotos, com memes, com reels, com vídeos em reprodução automática que te roubam o silêncio onde Deus faz sua obra mais profunda. Quando foi a última vez que você se deitou em completo silêncio e deixou Deus falar? Quando foi a última vez que seu último pensamento antes do sono foi uma oração e não uma postagem? A última coisa que Deus ouve de você antes do sono molda esta atmosfera espiritual da sua casa até amanhecer. Diga isso comigo agora. Senhor, eu te devolvo minhas noites. Eu me arrependo por entregar minhas últimas horas a uma tela, em vez da tua presença. A partir de hoje, minhas últimas palavras antes de dormir serão tuas, não de um feed, não de um scroll. Tuas. Se você disse isso em voz alta, o clima espiritual ao redor da sua cama acabou de mudar. Algo que tinha acesso às suas noites acabou de perder o convite. Esta é a verdade. O diabo não precisa do seu dia. Suas manhãs estão cobertas de oração. Suas tardes estão cheias de trabalho e família. Mas as suas noites estão escancaradas e você as entrega de livre vontade toda vez que pega esse celular sem propósito. O celular não é o problema. A falta de intenção é o problema. A falta de oração é o problema. A falta de guardar a mente na hora em que ela mais precisa ser guardada é o problema. Lembre-se de Sansão. O homem mais forte que já viveu não caiu diante de um exército. Caiu à noite num quarto com a guarda baixa. A força dele não foi embora na batalha. Foi embora no escuro enquanto ele estava à vontade, achando que estava seguro, enquanto alguém removia devagar a fonte do seu poder e ele nem percebia. É isso que o scroll faz. Noite após noite, ele vai tirando coisas que você não sente sair. Fome de oração, sensibilidade à voz de Deus, clareza de pensamento, força para resistir. E quando você percebe que algo sumiu, como Sansão, você se sacode e diz: sairei como nas outras vezes, sem saber que o Senhor já se retirou de você. Você pode mudar isso hoje à noite, não jogando o celular fora, mas pegando a Bíblia, fazendo uma oração antes de abrir qualquer aplicativo, e dizendo ao inimigo em voz alta: minha mente não é o seu parque de diversões, minhas noites pertencem a Deus. Se você quer de volta suas noites, deixei no primeiro link da descrição algo que vai te ajudar a criar uma rotina noturna que de fato proteja sua atmosfera espiritual. Dá uma olhada.
Se isso te confrontou hoje, compartilhe com quem fica no celular até 2 da manhã e se pergunta por que a vida de oração está vazia. Escreva "Minhas noites pertencem a Deus" nos comentários, se você está retomando suas noites a partir desta noite. E se inscreva para mais conteúdos que revelam como o mundo espiritual realmente é nos momentos que pareciam comuns. Porque a tela na sua mão é ou uma janela para o céu, ou uma porta que você esqueceu de trancar. E hoje à noite, você decide qual das duas.